Mais uma vez esse refrão, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Faz a mão sobre o seu coração agora. O Espírito Santo, ele reside no nosso coração. E o Espírito Santo hoje, ele quer se mover em nós. Quando a irmã no primeiro momento da oração, ela dizia do chamado, e logo mais ela falava assim: existe uma batalha espiritual. A minha alma se estremecia aqui nesse lugar, porque há uma batalha espiritual de fato neste momento, na qual nós vamos ouvir a palavra, e somente pela ação do Espírito Santo nós conseguiremos não mais ouvir, mas escutar, e a palavra germinar no nosso coração para produzir bons frutos. Então só as vozes nós vamos cantar com toda a força da nossa alma, pedindo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Peça com toda a sua força. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vai se sentando e cantando isto. Você que está aí fora, toma o seu lugar. Nós lugares vários aqui. Com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Repete assim comigo: ó adorar o Espírito de Deus, que se manifestastes, a beata Helena Guerra, com a abundância dos teus dons, e lhe confiou o perene renovar-se do teu Pentecostes, pela docilidade e fidelidade, a missão a ela confiada. Nós te pedimos de torná-la ela, ainda hoje, testemunha a escutar a nossa oração. Reaviva, Deus Consolador, a nossa fé, a nossa esperança, a fim de que possamos caminhar com serena coragem rumo ao encontro definitivo. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Dom Bosco, Rogai por nós. É com muita alegria que eu estou aqui, né? Já me apresentaram, né? Meu nome é Vitor e eu falo assim, faço parte da missão Jovens Sarados, que se encontra, né? Que se realiza todo o sábado, lá na missão Canção Nova, na sede no Jardim Paulista, né? Na rua Itororó, em frente à rodoviária nova. Sejam todos bem-vindos a nos convidarem, não, a nos visitarem amanhã ou quando quiserem estar lá conhecendo a obra de evangelização Canção Nova. Nós iniciamos às 19 horas. Eu sou membro já há 3 anos. Esse ano eu vou para o meu 4º ano que eu vou renovar isso daqui, que nós levamos a marca dos sarados, que é um tal, né, na qual nós carregamos os 3 votos evangélicos. Eu faço parte lá do Ministério de Intercessão e nessa semana eu recebi, né, uma resposta que eu fiquei muito feliz, né, uma resposta da qual já vinha de um namoro com Deus. Eu fui admitido, né, o ano que vem para estar no seminário na Diocese de Caraguatatuba.
né, respondendo ao chamado de Deus para a minha vida. Então é com vocês eu quero partilhar essa alegria, né, do meu coração, de uma busca intensa que eu tinha no meu coração e tenho ainda, né? Aquela voz que, nossa, me torcia, me recontorcia, eu fugia, mas uma hora eu não consegui fugir mais, tive que responder, sim, Senhor, eu vou. Então nesse passo, né, de desapego, de deixar todas as coisas para servir o tudo, né, dar tudo pelo tudo. Eu quero começar dizendo para vocês que eu sou muito feliz, mas trazendo uma frase que eu meditava hoje deste homem aqui, até Providência, ele está aqui, né, Valéria? É um dos meus amigos, que ele diz assim: o demônio tem medo de gente alegre, né? Então olha para a pessoa que está do seu lado aí, nos olhos dela, pega na mão dela, né? Pega aí na mão dela, balança ela, meu irmão, repete assim, meu irmão, o demônio tem medo de gente alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E hoje é um dia propício que eu falo, é dia de muitas graças, né? É dia de São Padre Pio também. É hoje que se inicia o primeiro dia, quer dizer, da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu poderia estar falando um monte de santos, né? E são santos missionários, e foi até engraçado eu estar sendo convidado para essa missão, porque até falei, nossa, Santa Teresinha estava por detrás de tudo, né? Eu falo, ela está dando um jeito aí de me chamar para missão. Eu falo, esses tempos, fazia algum tempo já que eu não saí em missão, estava só no sarado, servindo ao Senhor. E agora nesse mês de outubro que iniciou, o primeiro convite foi para estar pregando aqui, dia 2, no dia das eleições. Eu vou estar conduzindo um baile no Espírito em outro lugar. Talvez esse final de semana já esteja lá em Canas, em outra missão, Jovens Sarados. E eu falei assim, nossa, mas o que Santa Teresinha está querendo comigo nesse tempo, né? Eu fui refletir uma frase dela na qual diz assim: aqui na terra, nada pode nos satisfazer. Só se pode sentir um pouco de repouso quando se está disposto a fazer a vontade de Deus. E é fazendo a vontade de Deus que nós encontramos esse repouso. Por que eu falo de Santa Teresinha, né? Desde o ano passado, eu falo assim, ela que é a padroeira das missões, eu fiquei íntimo dela, né? Num caso de libertação que eu atendia. Eu estava diante de uma pessoa que estava possessa, eu pedi a intercessão de Santa Teresinha. E diante daquela situação que eu não sabia mais o que fazer, né? Com forças humanas, eu recorri a ela. Naquele momento, a pessoa que estava endemoniada disse, nossa, cheiro de rosas aqui nessa sala, tira essa mulher daqui, né? E eu creio hoje que piamente Santa Teresinha está aqui juntamente com o Dom Bosco, a Beata, com Jesus Eucarístico. Então o céu todo aqui, gente, né? O céu todo se faz presente aqui, porque eu falo, é um período de batalha, como a irmã trouxe na oração, estamos em batalha, e para batalhar, né, diante também dessa quaresma de São Miguel, na qual alguns estão realizando, eu falo, o céu se move ao nosso favor, né? Se move ao nosso favor. E eu quero, né, voltar aqui ao assunto, refletir com vocês o que é missão. Eu não gosto de pregar sozinho, né? Mas eu quero aqui perguntar para algumas pessoas, né? Eu vou escolher a dedo algumas aí que já não é de caminhada, que são de caminhada, mas o que é missão para você? O que é missão? Eu trouxe aqui a definição, para que nós possamos refletir diante deste tema que o Senhor nos convida hoje, nesta noite. Então eu vou perguntar aqui para esse irmão aqui do violão: o que é missão, meu irmão? Missão é receber uma meta e cumprir. Uma meta e cumprir. Não. Deixa eu ver o professor aqui para você já. A irmã aqui cuida. Que é missão para você? Algo que você se propõe a fazer. O Hélio, que é falante, catanando, sobre gente, cara. É algo que você se propõe e você fica responsável por cumprir aquilo. Então, a missão é o quê? É o encargo dado para alguém para fazer alguma coisa, como ele disse, cumprir uma missão. Mas uma missão, aqui é uma missão, aqui é um grupo, eu não sei o que é diferente. É um grupo da Renovação Carismática? Não é uma renovação. Não. Então, é uma missão também, né? Um grupo.
é uma função temporária, na qual nós somos incumbidos de realizar. Quem que é o coordenador aqui da missão? Gabriel é o coordenador da missão. Então, sobre ele existe essa missão, de realizar este grupo aqui, por um período temporário de realizar. Não sei quando Deus ungiu ele com uma autoridade, deu a ele força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para ele realizar essa missão. Convocar os jovens às 10 horas, 9h30, que começa às 9h30 da noite, na sexta-feira, para terem um encontro pessoal com Jesus, com a Virgem Maria, pelo título de Nossa Senhora de Pentecostes. Mas para responder essa missão, o que é necessário? Eu falo assim, muitas das vezes a gente sabe, eu tenho uma missão. Minha missão, alguns vão falar assim, minha missão é o casamento, minha missão é o sacerdócio, vocação, posso dizer assim. Mas para a gente não se perder do que é uma missão, muitas das vezes a gente tem que ter aquele processo que eu posso dizer assim, a escuta. O que é uma escuta? Na verdade, aqui eu elenquei 4 pontos de um chamado, de uma vocação, para depois a gente entrar na missão, para a gente estar ciente do que esses 4 pontos, para a gente dar esse passo. Mas para o que Deus me chama nesse tempo, neste ano de 2016, neste século na qual eu vivo? Os 4 pontos são: primeiro, Deus me chama. Você crê nisso? Deus te chamou para cá. Esta noite, a palavra de Deus vai dizer assim para nós: ninguém vem a Jesus se o Pai me atrair. Ninguém vem a Jesus, você foi atraído. Muitas das vezes vou entrar aqui, foi um convite de uma pessoa, foi a arte no Facebook, ou foi uma mensagem que você recebeu de alguém com um versículo bíblico, não sei. Mas esses 4 pontos quais são? Ele nos chama diretamente pela mediação dos fatos e acontecimentos. Eu falo assim, a gente tem que estar bem atento. O que é fato? O que é acontecimento? Eu falo assim, Deus costuma falar comigo através dos fatos e acontecimentos. A gente tem que estar, eu falo assim, dócil nesse processo de não ouvir. Porque eu falo assim, quando você ouve, entra aqui, muitas vezes você nem presta atenção, você perde aquilo que você ouviu. Mas a escuta, que eu falei, traz a mão sobre o seu coração. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo para a gente poder escutar. Mas quando a gente escuta Deus, eu falo, ele assim, fala conosco através dos fatos e acontecimentos. Igual, para me chegar aqui nessa missão, hoje eu falei, partilhando no carro com o Rafael, como foi batalha. Hoje é sexta-feira. Hoje eu passo o dia penitencial, tiro para penitência mesmo. E hoje eu falo assim, eu não gosto de churros, Rafael? Nem um pouco. Quem sabe eu assim, nossa, eu gosto pouco de churros, gosto muito. E lá no meu trabalho, minha patroa trouxe um bolo de churros. E vem assim, as meninas, toma o bolo, Vitor. Eu falei, não, mas eu já não posso. Mas come, tira o doce de leite e come só o bolo. Eu pensei, nossa, mas se comer só o pedaço que tem a canela, a massa, não vai pegar nada. Mas ele falou, mas eu gosto. Daí a gente não renuncia aquilo que é ruim, a gente renuncia aquilo que é bom, que nos satisfaz. Daí tem um sentido. Daí nisso, eu falei, não vou comer esse bolo. Daí peguei mais adiante para abastecer meu cartão de paz, de vale transporte. Daí fui na banca de jornal, sistema fora do ar. Depois fui lá no consórcio abastecer. Abasteci, peguei o ônibus, ia montar a pregação, já estava montando, o ônibus quebra no caminho. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo hoje? Eu falei, a batalha vai ser muito intensa, a graça de Deus vai acontecer muito. Daí quando ela trouxe a inspiração, nossa, batalha espiritual, minha alma se estremeceu inteira, porque eu falei assim, nossa, mas tudo está acontecendo hoje. Eu falei assim, Rafael, tem como você passar em casa? Porque se eu for pegar um ônibus até eu chegar no centro, que nós íamos nos encontrar na Catedral de São Dimas, não vai dar tempo. E aí? Ele se dispôs, foi na minha casa me pegar. Mas tudo para você ver assim, Deus falando conosco, nos fatos e nos acontecimentos. E como Deus, eu posso assim, estar sensível para que Deus possa falar comigo, para que eu possa escutar a voz dele. Depois eu pego assim outro tópico. Deus toma a iniciativa e nos chama. Hoje Ele te chamou aqui nesta noite.
Para o quê? Para que você pudesse escutar a palavra, para que você pudesse louvar a Ele, para que você pudesse estar junto na presença eucarística dEle. O terceiro ponto, Ele escolhe livremente e permite o quê? A liberdade de resposta. Então ninguém foi lá, Carol, né? Ninguém foi lá na sua casa, né, com um pedaço de pau, Carol, você vai no grupo Nossa Senhora de Pentecostes. Ninguém te obrigou, então a resposta foi sua. Você ouviu o apelo de Deus através de um chamado, moveu o seu coração, você dócil, através de um fato que aconteceu, você veio para o encontro de Deus. Fato, ponto. Chamou a outra Carol aqui também, né? Ah, Carol, vai lá no grupo Nossa Senhora de Pentecostes, esquenta o banco, faz número. Não, Deus chamou todo mundo aqui porque Ele tem um propósito único mesmo para a sua vida, dentro da igreja dele. Eu falo, não chamou você aqui para perder o seu tempo, para ouvir um cara, né, falar um monte de coisa e não chegar a lugar algum, né, Rafael? Deus não quer perder tempo conosco. Deus, Ele nos chama para uma missão específica, na qual nós somos incumbidos dos passos que nós damos na caminhada com Ele, de descobrir onde é o meu lugar na casa de Deus, onde é o meu lugar, onde o Senhor me quer. E fazendo essa analogia aí do chamado e missão, o chamado, eu falo assim, a gente tem que ter clareza dele. E como que eu vou tendo a clareza do meu chamado? Através de uma vida, que eu falo assim, constante de oração. Muitas das vezes numa missão, mas muitas das vezes vida comunitária, mas eu digo mais, diante de Jesus. Dom Bosco vai dizer assim, que ele teve muitas graças. Visitar constantemente Jesus no Santíssimo Sacramento. Aqui está a fonte de toda a graça. Hoje eu peguei e eu falava assim, Rafael, hoje eu não consegui rezar nada. Gente, tudo que aconteceu comigo, eu estou aqui nem pagão. Eu cheguei aqui na capela, fiz a genuflexão para Jesus e foi ali do meu cantinho, dar o meu tempo para Jesus. Eu falei, nossa, eu preciso adorar porque senão eu não aguento. Porque senão eu não vou aguentar. Então, minha missão para acontecer aqui, muitas das vezes eu falo assim, o Senhor permitiu que acontecesse toda essa revolução, o ônibus quebrasse, viesse o bolo de churros, viesse as tribulações, as tentações, mas para eu chegar até que conseguir pregar a palavra para vocês. Vocação de chamado é um encontro de duas liberdades, como eu falava, ninguém vai com um pedaço de pau pegar a Carol e trazer ela para cá. Então, existe essa liberdade, Deus que nos chama e eu que respondo. É uma ressonância, como eu falo assim, na minha vocação, eu fugi há muito tempo. Eu não queria responder, eu não queria falar assim, o pessoal perguntava, Vitor, você vai ser padre? Eu falei, capaz que eu vou ser padre, nada a ver comigo, eu quero casar. Eu falo, os meninos sabem dos sarados, né? A loira, né? Falava muitas vezes da loira, eu falava, nossa, não, eu gosto de menina loira de olhos claros, não tem essa não. Até que uma loira de olhos claros veio, falar, Vitor, eu gosto, você declarou para mim, eu falei, mas irmã, é só amizade. Não tem como, porque os outros que apareceu, até a loira mesmo, de olhos claros. Eu falei, irmã, não é você para minha vida, minha vocação é outra, né? Mas, eu falo assim, e a gente tomando posse disso, a gente entra só adiantando, porque eu tenho só 15 minutos ali, agora já baixou até para 10. A gente tem aquela vocação de filho e de batizado, que é a vocação cristã. Pega comigo sua palavra em 1 Pedro. Daí nós vamos entendendo aquilo que Deus tem para nós. Eu sou chamado à santidade, Deus me chama à perfeição. Quem pode ler? Pedro 16. Primeiro 16. Eu vou ler então para a gente não perder tempo. Vai dizer assim, ó, mas vós sois gente... Não esse aqui. Sereis santo, porque eu sou santo. Então nossa vocação, nosso chamado a princípio, para exercer nossa missão, existe o chamado, ser santo, a busca da perfeição. Daí entra o catecismo da igreja,
que vai dizer assim no parágrafo 783: Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu sacerdote, rei e profeta. Todo o povo de Deus participa dessas três funções de Cristo, com responsabilidade de missão e serviço que delas resulta. Então fala assim: no seu batismo você recebe essas três funções de sacerdote. Mulheres também, vocês são sacerdotisas do Senhor perante o seu batismo para realizar uma missão. Daí você me pergunta assim: mas Vitor, como eu sou sacerdote? Eu não recebi o sacramento da ordem. A mulher: nossa, mas eu não recebi, eu não tenho essa ordem. Como a gente participa dessa natureza de Jesus enquanto sacerdote? Através do batismo nós somos o quê? Nos tornamos filhos de Deus, mas também templos do Espírito Santo. Nós somos chamados na missão na qual o Senhor... Quem são servos aqui? Levanta os braços para ele. Alguns servos. Nós somos chamados a algumas práticas de oração, algumas penitências, creio que aqui também tenha. Mas, por exemplo, assim, quando eu faço um sacrifício para Deus, vamos colocar aí um jejum, hoje é dia penitencial. Eu, como sacerdote, nessa condição, pelo batismo, eu faço sacrifícios para Deus, ofertando para a minha santificação, mas também para a santificação, para a salvação das almas. Quando, na minha oração, tomo minha Bíblia, ou faço minhas orações particulares diante de Jesus Eucarístico, eu também ofereço minha oração a Deus. Eu sou sacerdote. Quando muitas das vezes eu evito fujo daquela situação de tentação, de pecado, em vista de um amor maior, a responder ao apelo de Deus para a minha vida, demonstrando a Deus um amor, eu também nessa condição, eu estou amando Jesus. Então entra também essa dimensão de sacerdote. Depois entra a condição de profeta. Pela palavra também eu sou profeta. Profeta a anunciar a palavra de Deus, mas a denunciar. Você vai falar assim: nossa, mas como assim, Vitor? Todos nós, pelo batismo recebemos essa condição de profetas de Deus. Então fala assim: muita caridade também para conosco, né? E muita misericórdia, muitas das vezes no exortar, no corrigir, para que a gente possa cada vez mais salvar as almas. Depois a gente recebe o quê? A condição de rei, essa que eu gosto mais, né? Jesus, ele sendo rei, ele se fez servo, ele serviu. Ele passou sua vida inteira o quê? Servindo. Ele não veio para servir, mas para servir. E eu gosto muito disso quando isso acontece, principalmente em escalas assim. Quando a gente muitas vezes sai em caiós ou retiros. Muitas das vezes daí, tipo assim, eu odeio lavar panela, né? Então, tipo assim, o pessoal vai lá e coloca na escala da panela. Daí a menina veio até se para mim: Vitor, eu não imaginava você lavando panela. Daí nem eu. Eu falei: eu lavo o banheiro, mas a panela de frango lá, nossa, eu não gosto de lavar. Né, filho? Aquela panela gordurenta lá, vai lá, eu fui servindo em outra missão, né? Que nem era minha do Sanado Ceira de Taubaté. Vai lá, aquela panela toda gordurenta. Eu falo: não acredito que isso aí. Aí eu põe pra cozinhar esse negócio, deixa eu ferver com detergente, para sair toda essa gordura para que a gente possa lavar melhor. Mas é uma coisa que eu não gosto, é a minha morte, né, na verdade, para as almas no dia do retiro, quando isso acontece. Mas com tudo isso, na missão, né, a missão, feche os seus olhos agora, um pouquinho. Falando um pouquinho, porque eu fiquei um pouquinho corrido mesmo. Mas feche os seus olhos. E fechando os seus olhos, traz a mão sobre o seu coração. O Senhor te chama a ser rei, a você ser sacerdote, a você ser profeta, mas Ele também dá uma missão para você. Você reconhecendo que pelo seu batismo, você é chamado à santidade de vida, você é chamado a corresponder a Deus na sua liberdade. Ele não te força. Você é sacerdote quando faz sacrifícios, quando você ora a Deus pelo povo. Você é rei quando você se reconhece que não veio para servir, mas sim para servir o próximo. Quando você é profeta, quando você anuncia e encarna a palavra de Deus, vivendo e testemunhando com a sua vida em retidão, com a mão no seu coração. Jesus diz para você, lá no livro de Marcos, ele diz assim: ide pelo mundo
curai os doentes, expulsai os demônios, e de fazer discípulos em meu nome. Aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que estas. O Senhor hoje Ele nos chama para participar da sua missão. Ele nos chama a você a não vir mais no grupo, somente beber do seu amor, do seu Espírito, mas hoje o Senhor quer mais de você. Hoje o Senhor te chama para águas mais profundas. Hoje o Senhor, Ele vem ao nosso encontro a nos convidar a você levantar do local onde você está. Ele diz, como disse para Mateus na coletoria de impostos: vem e segue-me. Vem e segue-me. Esse é o chamado para o Senhor neste mês que já se finda, mas já inicia o mês de outubro, que a igreja vai dedicar às missões. E eu convido você no íntimo do seu coração, você dialogar com Deus. Mas, Senhor, onde é o meu lugar? Onde o Senhor me quer? Para que o Senhor me chamou? Abre os seus olhos. E assim eu quero partilhar na minha vida. Certa vez eu estava no cenáculo. Era o cenáculo do Vale do Paraíba. Estava lá o Padre Jonas, ele era padre, ele tinha recebido o título de Monsenhor Jonas Amick. Ele pregava aquele encontro todo. E aí em profecias, foi mais ou menos quando aconteceu, alguns anos depois que aconteceu aquele acidente das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. E aquele homem dizia assim: Deus não nos chama para que nós fiquemos no banco de reservas, como um time de futebol. Ele nos chama para nós sermos artilheiros para Ele e salvar almas. Porque existe um povo que ainda só ouviu falar de Jesus, mas não teve uma experiência concreta com a pessoa de Jesus, com a presença trina de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E aquele homem pregando em profecia, logo mais veio uma adoração eucarística. Jesus estava no altar, e ali aquele homem conduzindo o momento juntamente com Nelsinho Correia e outros membros da comunidade. Era um momento de grande graça de Deus. Eu sei que eu estava dando meus passos ali, começando a caminhar com o Senhor. Eu sei que era repouso de um lado, era libertações de outro, outras pessoas chorando naquele lado, e minha vocação surgiu ali. Eu acho que era 2006 quando aquilo aconteceu. Até partilhava com o Rafa, vindo no carro. E ele dizia assim: o Senhor chama alguns jovens para darem as suas vidas em comunidades, em vidas consagradas. O Senhor está chamando sacerdotes. E eu tinha uns 16 anos, eu falava. E quando ele disse que lá, Deus está chamando os sacerdotes, eu tive a visão clara. Eu nem sabia o que era a visão, mas eu me via paramentado de padre e com Jesus assim na mão, erguendo. E eu lutava muito tempo contra essa minha vocação. Falei: não, eu sou muito novo aqui, entrar para um seminário, que fazer encontro vocacional. Eu peguei dei meu passo há uns 3 anos atrás a fazer encontros na Canção Nova. Eu fui dar passos para descobrir. Falei: nossa, já que eu fui vocacionado aqui, esse padre falou, quem sabe eu sou desse lugar. E fui dar meus passos vocacionais na comunidade de Canção Nova. E aí eu descobri: nossa, mas o carisma Canção Nova não é o meu lugar. Não é aqui que Deus me quer de servir junto com o meu acompanhador. E mais na frente eu lutei contra esse chamado mais algum tempo. Meu coordenador lá do Jovens Senados falava: Victor, e aí, você vai para o seminário? Outras pessoas falavam: nossa, mas você tem jeito? Eu falei: eu tenho jeito, não tenho coração não. Eu falava assim, brigando comigo mesmo, o que me questionavam. E nisso eu peguei
o ano passado eu falei assim, eu vou dedicar somente minha vida à missão Jovens Sarados. Só vou dar a minha vida pelas almas. Eu não vou caminhar em lugar algum. Eu tinha feito como diz, não foi um teste, foi uma prova, tinha passado para estudar gratuitamente pelo governo. E nisso eu falei, eu renunciei. Eu fui uma vez na aula e o senhor falava assim, renuncia. Aí não é seu lugar. Eu pisei na sala de aula, assisti a primeira aula, falei, aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? A professora, de disciplinas lá começava a falar de todas as disciplinas, mas aquele lugar me causava um desconforto. Eu não sabia o que era. E no outro dia eu falei, eu não vou para a escola hoje, não vou para o curso, eu vou para a capela. Eu vou à missa. Eu fiquei com tanta saudade de Jesus naquele dia que eu fui para a capela. Aí veio uma mulher no ponto de ônibus que eu já estava voltando. Ela dizia assim, moço, dizia para todo mundo, eu fiz uma cirurgia, eu sou portadora do vírus HIV, eu moro num banhado, mas não é para comprar droga. E aquela mulher, ela falava com uma singeleza, com uma delicadeza, e as palavras dela eram verdadeiras. E eu peguei e fui tão mesquinho que ela pedia dinheiro. Eu via pessoas que nem tinham caminhado, um menino arrancou da carteira dele os 10 reais e deu para aquela mulher. Eu peguei e dei minhas migalhas. Eu tinha mais dinheiro, mas eu peguei e fui lá, dei uns centavos para ela. E eu entrei no ônibus com aquilo, me cutucando. E Deus me falava, egoísta, e é ruim quando a gente aprende de Deus, para Ele dar uns tapas na gente. Egoísta, avarento. Minha consciência também me acusava. Não era nem o diabo que me acusava, era eu me acusando. E o Senhor me falava assim, você não sabe, você foi feito para os outros. Você não vai ser feliz se doando num curso, se doando para outra pessoa, buscando outra vocação. Você foi feito para os outros. Aí eu dediquei 1 ano da minha vida para os sarados, até providência, porque eu gosto de usar bastante eles, E quando a gente começou, a gente era menor do que esse lugar aqui no Pati, lá no centro pastoral. Eu falei, a gente era desafinado, não tinha nem ministério, era uma voz e um violão, e só sabia cantar essa música, vem Espírito Santo, isso era o que rolava lá. Era o que a gente sabia fazer, era cantar o Espírito Santo. Tem algumas músicas de animação que a gente sabia dançar, muita pouca coisa assim, mas foi interessante que daí a gente começou a fazer intercessão pela nossa missão. E a gente fazendo intercessão pela nossa missão era eu e o Felipe, que é o coordenador da missão. Falei, vamos orar. Falei, a gente está precisando de orar porque sempre há uma meia dúzia de gato pingado na missão. Até falava, parece um albergue a missão. Certa vez eles colocaram um monte de lençol no chão, só que eu falei, nossa, isso aqui parece albergue. Eu posso falar que eu sei de lá, não tem nada a ver. Que missão que é essa? Que gente que reza no meio do monte de lençol assim, de travesseiro? Eu não estou acostumado a dizer que não, que eu vim da renovação, sabe, gente? Então, a gente era de lá, chamavadada, fazer isso. Mas só que foi me moldando ao Espírito Santo. Mas só que nessa bagunça toda que a gente estava fazendo, eu falei assim, eu não quero colocar minhas ideias, não quero colocar tudo que eu sei, eu quero aprender com vocês, com o estilo de vida Jovens Sarados, com a missão que o Senhor tem para mim neste tempo. E nisso a gente foi intercedendo, foi rezando, foi buscando a vontade de Deus, e por um barulho, Um barulho, o Vinícius estava saindo da missa, Naquela semana ele dizia assim, eu fui me confessar, que ele sentiu uma coisa lá no coração dele, nem sei o que era, no coração dele arrependimento, foi se confessar, foi no grupo, chorou pra caramba no grupo, ele testemunhando, chorei pra caramba no grupo, e depois estava saindo da missa, ouvi um barulho, e eu entrei aqui. Eu lembro que ele entrou lá no grupo, daí veio o seu Luiz com ele, esse rapaz aqui conhecer vocês. Eu falei, irmão, já chegou com a mãe, Foi bem assim. Eu dei um abraço, Eu falei, mas volta semana que vem. Eu falei, volta semana que vem, porque semana que vem vai ter a missão de novo. Eu sei que ele não voltou, que ele foi para outro lugar. Eu falei, senhor, nada a ver com esse lugar, eu rezei contra. Eu rezei contra, eu falei, não, o senhor dá aula pra gente, a gente pede, depois ele vai para outro lugar. Eu falei, não, disputando na igreja, Você parece que não, é a aula daqui. Eu falei, ele tem gente sarado. Daí a gente pegou, rezando, ele veio para os sarados. Mas o que eu quero dizer para você com tudo isso? A gente, quando começou em São José a missão Jovens Sarados, falando um pouquinho,
a gente não era, tipo assim, não era um corpo, e a gente nem é estruturado ainda. E nunca vai ser estruturado. Porque eu falo assim, o Espírito Santo sempre vai renovando as coisas. Sempre renova. Nunca busquem um ministério top. Buscamos sim crescer na técnica, né, para dar o melhor para Deus, né? Crescer sim em oração para atingirmos o céu. Mas eu falo assim, a gente não é um corpo estruturado. Quando a gente pensa que a gente organizou tudo, né, Rafa? Com pontos e vírgulas, o Espírito Santo amassa tudo, dá uma bica na gente, a gente tem que ser dócil ao Espírito Santo. A semana passada a gente estava em uma reunião que foi bem interessante, né? A gente foi fazer a reunião de coordenação de ministérios, tá? Aí quem disse que a gente conseguia fazer reunião? O Espírito Santo nos tomou numa alegria, que a gente comia e dava risada um na cara do outro. Foi. Um peidava do lado, tá gravando, né? Um peidava do lado, né? O Lucas estava lá, um peidava do lado, a outra arrotava do outro, né? A outra toda descabelada do outro, outro dormindo do outro lado. E era assim. E a gente decidindo as coisas da missão, mas todo mundo cansado do trabalho, da faculdade. Mas o nosso estilo de jovem, o nosso carisma é ser assim. E o Senhor tem honrado, né? Quando eu vejo o Rafael ali que está ali no canto, Rafael, eu falo dele agora. Porque o Rafael, ele era casado, mas só que tinha uma amante. Olha só para você ver a situação. E não bastava só ter amante, ainda saiu a Nelson Dávila, ainda para catar mais um. Falei, não era fraco não, perdeu todos os cabelos, vocês viram, vai lá. Mas graças a Deus, o Senhor nos resgatou dessa bagunça santa, né, que a gente vive e busca viver com o nosso estilo de vida. Então eu falo assim, o demônio, ele tem medo do quê? De gente alegre, como diz Dom Bosco. A velhinha da Canção Nova, ela trouxe, e é uma mulher muito sábia, formadora de, acho que ela tem uns 28 anos na missão Canção Nova. Estou fazendo um curso de intercessão com ela, ela dizia assim, a palavra de Deus proclamada, ela tem poder de exorcizar todo o mal da nossa vida. E a palavra já foi proclamada. Mas por que eu estou contando algumas coisas corriqueiras, cotidianas? Porque se eu ficar só na teoria aqui, aquilo que eu já trouxe para você, eu falei assim, vai ser muito maçante. Já tem uns que estão dormindo aí, né? Já está no repouso pescando, pescando, mas às vezes eu vou assim para a capela também, né? Eu falo assim, eu conto esses fatos para saber, para você saiba se Deus fala com a gente nos fatos e nos acontecimentos. Hoje Deus te trouxe aqui, o Espírito te trouxe aqui para quebrar a rotina de você, de um grupo de oração totalmente engessado, de uma missão totalmente quadrada. O Espírito Santo, ele quer, já estourou meu tempo, mas eu quero convidar você a ir ficando em pé. É o Espírito Santo.